Muito boa tarde a todos. Primeiro, deixem-me só aqui colocar o PowerPoint. Penso que já estejam a ver, correto? Sim, tens que abrir a Landscape. Acho que Está. agora Já está, já já dá. está. Ok. Pronto, então, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Obrigado também, em primeiro lugar, aqui à SPLS, na pessoa da doutora Cristina, pelo convite para estar aqui presente hoje a mostrar aquilo, um bocadinho do pouco percurso que eu até então fiz e que já me permitiu ter aqui algum, pronto, cheirinho daquilo que é liderança, porque certamente ainda estou longe de saber tudo aquilo que envolve esta competência que é extraordinária, a meu ver. E depois, obviamente, agradecer também aqui ao Dr. Rui Santos Ivo. Sabemos que é uma agenda muito preenchida, mas tirar este tempinho para também estar aqui connosco e, em especial, apresentar-me foi um gosto. E pronto, ainda há pouco tempo tive a oportunidade de ouvir um pouco mais sobre o seu percurso quando estivemos em Évora, pronto, com o núcleo, portanto, foi muito enriquecedor e sem dúvida que é aqui um líder nato que ainda bem que conseguiu marcar presença connosco. Eu vou então tentar aqui fazer uma breve apresentação daquilo que eu considero que seja liderança. Eu baseei esta apresentação muito naquilo que fui aprendendo com o percurso associativo que tive até ao momento, que pronto, foram assim os cargos em que me permitiram ter uma visão mais do que é isto de liderar. E eu gostava aqui de começar por dizer, porque muitas vezes, e nós estamos numa era de inteligência artificial, e utilizamos muitas vezes a inteligência artificial de maneira incorreta, mas eu gosto muitas vezes, para começar um trabalho, questionar o que é que a inteligência artificial acha. E então eu fui questionar o que é liderar. E pronto, deu-me cargo, responsabilidade, título e posição. Honestamente, não me ajudou muito a desbloquear aquilo que viria a ser a minha apresentação, porque vai um bocadinho oposto a tudo isto que ela disse. Acho que o que aproveitaria aqui destas competências ou posições que ele disse seria a responsabilidade. As outras todas eu não considero que sejam assim tão relevantes para aquilo que é a liderança e nem sempre estão associadas. Porque muitas vezes, a meu ver, nós acabamos por associar. Isto não estava a passar, ok. Acho que já está, ok. Nós muitas vezes associamos aqui ser líder e liderar a, por exemplo, pessoas como o Donald Trump, como António Guterres, como, por exemplo, Luís Montenegro, aqui num campo mais próximo de atuação, e todos estes são cargos que nós associamos à liderança, que têm essa competência, esse poder e, acima de tudo, essa responsabilidade de liderar. No entanto, para mim, de forma muito pessoal, liderar não é apenas isso, não começa de todo num cargo. Muitas vezes nós temos um grupo de amigos que está há imenso tempo a tentar combinar algo para se reencontrarem, para voltarem a estar juntos, e existe sempre uma pessoa que desbloqueia esse caminho e realmente torna real esse encontro, programa as coisas, incentiva os outros a encontrarem-se novamente e para mim isso também é liderar esta vontade que o grupo tem coletivamente, mas que é preciso uma força motriz de uma pessoa, neste caso o líder do grupo, para então proceder a esse reencontro. Depois também uma que conhecemos facilmente é a parte de liderança nos trabalhos de grupo. Muitas vezes existe uma única pessoa que lidera no grupo e incentiva os outros, comanda também, divide tarefas, muitas vezes também não é, pode não ser melhor de liderança, mas acaba por ser aqui um tipo de liderança também bastante comum e que às vezes é o primeiro contacto com a liderança que acabamos por ter. A mensagem principal que eu queria retirar aqui do início e que é muito a minha visão sobre liderança é que muitas vezes liderar não implica um cargo associativo, um cargo associado, ou seja, não implica um cargo formal para termos esta liderança. Também é um bocadinho de encontro àquilo que o Dr. Rui Ivo há pouco dizia. E precisamente eu acabo por acreditar muito nisto, porque onde tudo começou, eu comecei na Associação dos Estudantes da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e onde tudo isto começou foi precisamente assim. Eu não tinha propriamente um cargo formal, na altura eu era, pronto, membro integrante, ou seja, estava a ser liderado por outrem, e não tinha esta competência de liderar. No entanto, pronto, foi aqui a minha primeira experiência associativa de ser liderado, não foi de liderar, mas foi de ser liderado. Acontece que, um, como eu estava a dizer muitas vezes, não depende do cargo e
a determinado momento eu tive que assumir, a meio do meu percurso, deste primeiro cargo associativo que tive que assumir o controlo e também tornar-me aqui o líder deste departamento. E foi aqui o meu primeiro grande desafio, ou seja, eu tive 6 meses como membro, na altura ainda estava no primeiro ano do mestrado integrado, ou seja, tinha acabado de chegar, tudo era muito novo, e foi na transição do primeiro para o segundo ano, enquanto mal eu sabia ainda tudo aquilo que me esperava durante o curso, que tive então que assumir a liderança deste departamento. Tinha a meu par 3 pessoas que, pronto, eu fiz questão de colocar aqui as imagens, porque realmente recordo-me que esta, principalmente, onde estamos aqui no fim da nossa primeira atividade, foi algo que me orgulhou, porque conseguimos, no fundo, em muito pouco tempo que tínhamos e muito trabalho que tínhamos para fazer esta primeira atividade que nos marcou a todos muito e que principalmente a mim, porque foi a primeira experiência a liderar as pessoas em torno de um objetivo comum. E pronto, e lá está, tive aqui de liderar estas 3 pessoas, mas não só, ou seja, logo a partir do momento que eu assumi esta função e pronto, ainda não sabia também o que me esperava, eu tinha toda uma comissão da atividade, pronto, de uma das atividades maiores da AFFUL para, no fundo, coordenar. E aqui era uma comissão de cerca de 20 pessoas, ou seja, eu nunca tinha tido experiência em coordenar e tinha a meu cargo cerca de 25 pessoas que tinha que dar um rumo a isso mesmo. Nós tínhamos mesmo muito pouco tempo para concretizar este congresso, que é a atividade de bandeira, e na altura nós, em tempo recorde, conseguimos fazê-lo e foi também um orgulho mesmo muito, muito grande. Aqui, falando também da parte da liderança, eu acho que em diferentes momentos nós temos que ter lideranças diferentes, ou seja, em diferentes momentos, em diferentes cargos, há lideranças diferentes, e neste caso a liderança que eu considero que tive que adotar foi uma liderança de proximidade. Ou seja, eu liderei de forma próxima com todos não só os membros integrantes da comissão, e tentar estar presente nas reuniões para, no fundo, reconstruir aquela confiança que também, e a motivação que muitos já tinham perdido neste projeto. E, portanto, foi aqui algo que foi um desafio, como escrevi o título do PowerPoint, mas que acabou por me dar aqui as competências de liderar em situações críticas, digamos assim, e foi assim o meu primeiro contacto com este tipo de liderança. E, portanto, o que eu acabei por retirar deste primeiro desafio associativo foi mesmo que liderar vai muito para além de um cargo formal, como eu já tinha dito, porque muitas vezes temos que liderar antes de estar numa posição que o implique, e também aqui a parte de liderar é avançar mesmo sem estarmos preparados, porque a realidade é que quando eu aceitei passar para a liderança, no fundo, do departamento, havia muita coisa que eu não sabia para onde ir, não sabia como é que ia lá chegar, mas a realidade é que em equipa e no fundo não é fingindo que sabemos, porque isso também não é bom, mas sendo honesto e mantendo esta confiança, mesmo sem estarmos ainda 100% preparados, conseguimos avançar. E, portanto, foi algo mesmo muito importante que eu acabei por retirar deste primeiro desafio. Depois chamei algo como consolidar aqui neste segundo percurso que eu tive, que foi aqui a parte também ainda na AFFUL. E porque é que eu coloquei também esta parte aqui? Essencialmente porque aqui tinha mais tempo, ou seja, foi algo que eu me candidatei, ou seja, eu sabia que tinha aquelas competências para executar, mais uma vez tinha também uma atividade grande inerente, e eu coloquei aqui que a prática aproxima da perfeição, não acredito que haja perfeição a 100%, mas aproxima-nos, e foi um bocadinho como eu entendi esta segunda posição que tive ainda na AFFUL, e portanto tive mais tempo para organizar, tivemos mais calma, mais confiança uns nos outros e acabou por correr mesmo muito bem, e foi algo que me deu muito orgulho. Particularmente aqui, que acho que também é outro tipo de liderança e outro momento de liderança, eu tinha uma co-liderança, porque eu tinha uma outra pessoa a coordenar o departamento comigo, ou seja, é saber também dividir a liderança, porque muitas vezes a liderança tem que ser partilhada, não é apenas por uma pessoa, mas por várias, e neste caso eram duas, e foi realmente aqui dão ferramentas muito, muito importantes. Claro que há sempre questões a melhorar e certamente marcou o meu percurso este cargo, mas deu-me aqui umas ferramentas muito, muito grandes para tudo aquilo que
que ainda estaria para vir e para ser, no fundo, os cargos que eu iria desempenhar. Portanto, no fundo, fazendo um resumo daquilo que eu também já estava a dizer, liderar é guiar as pessoas rumo a objetivos comuns, mesmo sem ter todas as respostas. Mais uma vez aqui a questão de nem sempre saber tudo. Muitas vezes nem eu nem a minha co-dirigente sabíamos o que é que era, quais é que eram as respostas certas, até porque respostas certas acaba por ser um pouco vago, e portanto, mais uma vez é saber, mesmo sem ter as respostas, todas as respostas, saber no fundo encaminhar as pessoas que estão connosco em conjunto para um objetivo comum que achamos importante. Depois, considerei aqui o meu segundo desafio, ou seja, até então eu já tinha tido a parte de liderar em intervenções em situações, digamos assim, críticas, com menos tempo, que tive que ter uma liderança mais próxima. Em segundo lugar, tive uma questão mais de co-liderança, saber partilhar a liderança e também a questão precisamente de conseguir consolidar com o tempo. E depois foi aqui o meu segundo desafio, que realmente foi construir uma equipa do zero. É preciso mesmo muita liderança para construir uma equipa do zero, porque para as pessoas, neste caso, pronto, foi uma lista para a direção da AFFUL, e é preciso, é uma questão muito pessoal, porque as pessoas aceitam pelas pessoas que estão na lista, e neste caso pelas pessoas que estão à frente, e portanto acaba por ser muito importante esta questão da liderança nestes casos em que se constrói uma equipa do zero, precisamente porque é as pessoas que se acredita, e o líder é mesmo isso, acaba por ser o guia de todo um grupo, que acaba por ajudar, digamos assim, o líder em conjunto a criar aquilo que se espera e os objetivos em comum. E portanto foi aqui uma experiência mesmo muito engraçada. Aprendi também, lá está, esta questão da gestão de expectativas, porque é uma questão em que tínhamos duas listas concorrentes, ninguém sabia quem é que ia ganhar, acabou por correr mal, mas ainda bem, porque deu aqui ferramentas, apesar de tudo, deu ferramentas a todos nós muito, muito importantes, e realmente esta questão da gestão de expectativas é muito, muito, muito importante, porque não sabíamos se íamos ganhar, não fazíamos ideia, tínhamos que manter as pessoas motivadas, mas também não podíamos enganar as pessoas a dizer que iríamos com 100% de certeza ganhar. E portanto acho que é esta gestão de expectativas que também é muito importante num líder. Eu pessoalmente considero que para ter o cargo que tenho agora na APF, tive que passar por estas várias etapas, ou seja, acho que falei anteriormente, mas em particular esta, porque foi mesmo onde aprendi que cada pessoa é singular, cada pessoa pensa de uma maneira, reage de uma maneira às coisas, e nós temos mesmo que apoiar essas pessoas da forma diferente como cada um é, para conseguirmos depois um bem comum, e garantir que temos todos um propósito para chegar ao fim. Portanto, este desafio foi mesmo muito, muito importante para mim, e acho que de certeza que não estaria, ou pelo menos não teria ido para a APF se não fosse este momento, porque foi precisamente o que também se proporcionou de seguida. E portanto o que eu retiro foi mesmo que liderar é também gerir as dimensões, a dimensão emocional das pessoas, não apenas os resultados. Ou seja, desculpem, acaba por ser um bocadinho tudo aquilo que eu já acabei por referir, mas realmente a dimensão pessoal é muito importante, porque se as pessoas não estiverem felizes no que estão a fazer, não sentirem elas próprias o compromisso e não sentirem elas próprias que existe um futuro promissor para os objetivos comuns, também elas não, vão acabar por desmotivar, ter certos graus de motivação que depois não são benéficos também para o objetivo comum. E, portanto, em particular, este desafio também foi muito interessante. Depois, agora não poderia, obviamente, deixar daqui da associação que me trouxe hoje aqui a este evento também, que acaba por ser a minha ida para a Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia, onde estou agora a realizar o meu segundo mandato, e com muito gosto. E realmente todos estes percursos, todas estas perspectivas que eu acabei por ter ao longo do meu percurso associativo, eu diria que culminam hoje na APF, e tenho a certeza que se tivesse falhado alguma das peças que construíram o meu percurso até então,
eu não seria o tipo de presidente que sou na APF. A APF já me ensinou muito no mandato passado, eu achei que não me iria ensinar neste segundo mandato, mas também está a ensinar, porque lá está, é o que eu já disse, todas as pessoas são diferentes, as equipas são diferentes e os momentos de liderança e como se aplica também têm de variar com isso. E, portanto, mais uma vez, aqui é construir objetivos comuns, a gestão de expectativas novamente, aproveitar o melhor de cada um e garantir que cada um tem um propósito. Ou seja, acabamos por ter uma equipa na APF que é dividida ao longo do país. Nós temos pessoas do Porto, Coimbra, Algarve, e portanto acaba por ser mesmo muito complicado, porque é tudo à distância e a liderança acaba por se tornar ainda mais importante neste objetivo. Também a questão de ter passado para um segundo mandato acrescenta ainda mais responsabilidades àquilo que tenho vindo a desenvolver, mas é como tu foste e como disse, a APF já me ensinou muitos graus de liderança e, portanto, o que eu acabo por entender daqui também, toda esta experiência que eu ainda estou a ter, e em particular deste segundo mandato, porque se no primeiro mandato, obviamente, lá está, mandato diferente, eu tinha uma visão concreta e tinha objetivos concretos, e este segundo mandato, honestamente, o que me está a deixar mais contente é mesmo potenciar em certa medida também o melhor que cada pessoa pode dar a esta associação. E, portanto, é um foco que eu tenho tido neste presente mandato, tentar estimular ao máximo o melhor que há dentro das pessoas, porque só assim é que conseguimos também ter um bem comum e uma união de grupo, também ela muito benéfica para a própria. Portanto, em resumo, e antes de passar aqui para uma questão mais na saúde, liderar acaba por ser aquilo que eu já disse, mas quis fazer aqui então um breve resumo. Liderar é avançar mesmo sem estar preparado, guiar as pessoas rumo a objetivos comuns, mesmo sem ter todas as respostas, gerir a dimensão emocional das pessoas, não apenas os resultados, e potenciar o melhor de cada pessoa. Portanto, se eu pudesse resumir a minha visão de liderança também de acordo com as várias etapas associativas que foram os cargos que acabei por ter então, nas diversos cargos que passei, seria mesmo nestas quatro frases que deixei aqui. Agora não poderia deixar de fazer uma breve nota àquilo que é a liderança no geral, porque a minha visão de liderança pronto, é que enumerei e que mais certa ou errada, eu ainda terei muito tempo também para aprender e já me considero sobretudo por ter conseguido viver todas estas experiências e ter tido ao meu lado pessoas incríveis que certamente nos iremos encontrar no mercado de trabalho, porque o mundo acaba por ser mesmo muito pequeno. E, portanto, aqui, este aspecto da liderança na saúde, no setor da saúde, eu quis mesmo trazer porque nós vemos cada vez mais que o orçamento do Estado na parte que toca à saúde, as verbas associadas à saúde, em 2026, no ano em que estamos, já estão orçamentados cerca de 17 mil milhões de euros, o que é mesmo uma despesa muito grande. Temos a despesa pública em saúde situada no 0,5% do PIB, isto dados de 2022. A despesa do SNS com medicamentos e particularizando aqui para o setor farmacêutico, foi 3.960 milhões de euros em 2024 e o preço dos medicamentos temos que ter a noção que irá continuar a aumentar. Portanto, nós vemos cada vez mais um setor que necessita cada vez mais recursos financeiros, mas não só, vemos também que precisa de recursos humanos cada vez mais em diferentes áreas e em diferentes setores, e portanto aqui eu gostava de destacar também esta importância de liderança forte, porque realmente importa cada vez mais garantir uma gestão eficaz dos recursos que temos. Sabemos que eles em Portugal acabam por muitas vezes ser escassos ou ser menos do que aquilo que gostaríamos e, portanto, é mesmo importante que tenhamos aqui uma gestão adequada e particularizando. Eu também já escrevi recentemente até um artigo sobre isto, que é a liderança dos farmacêuticos e a importância de termos farmacêuticos cada vez mais na liderança dos sistemas de saúde. Isto não é por, digamos, corporativismo de eu ser um futuro farmacêutico muito em breve, não é nada disso, é mesmo pela questão de nós vemos que cada vez mais a despesa com os medicamentos tem vindo a aumentar.
nós olhando para os ensaios clínicos, para os medicamentos que estão prestes a sair para o mercado, nós vemos que são medicamentos muito mais caros, dadas digamos, as especificidades dos mesmos são cada vez mais caros, porque temos medicamentos mais inovadores, com mais investimento por parte da indústria farmacêutica. Portanto, acabamos por perceber que este peso no orçamento do medicamento é cada vez mais premente, que vai ainda mais aumentar no futuro, e portanto gostava de frisar que acho que é pertinente também termos pessoas que percebem o setor como um todo, e em particular também nestas equipas que têm que ser multidisciplinares, como todas as lideranças e em particular na saúde, é fundamental que também inclua os farmacêuticos, porque cada vez mais precisamos disso, e temos o exemplo do Dr. Rui Santos Ivo, que realmente é um exemplo muito bem dado, digamos assim, do que é a necessidade de líderes no setor da saúde. E, portanto, este acabou por ser aqui a minha apresentação. Acabei por basear muito naquilo que também foram o caminho que percorri até agora. Cada um deles tentei que me desse, retirar deles uma lição, porque realmente já tinha feito esta retrospecção mesmo antes de ter sido convidado para este evento, e foi muito bom poder aplicá-lo aqui na prática, porque realmente pensei que cada etapa me deu competências para estar onde estou hoje, e certamente o meu tipo de liderança só é o que é agora, neste momento, porque realmente tive todas estas etapas e passei por estes percursos. E, portanto, termino aqui só com esta frase, que realmente os resultados temos que tirar os resultados também em conjunto com as pessoas. Não vale a pena só queremos resultados para nós próprios, temos também que fazer um trabalho conjunto e, acima de tudo, dar as ferramentas, proporcionar o crescimento dessas pessoas, para que quando nós estivermos fora desses cargos de liderança, as pessoas consigam ter as ferramentas para levar avante tudo aquilo que foram os ensinamentos. E, portanto, estando eu no meu último cargo do percurso associativo estudantil, que é este ano, acho que o que me está a marcar mais é mesmo tirar o melhor de cada um e deixar o legado para quem ficar conseguir também levar o barco avante. E é isto. Muito obrigado mais uma vez, doutora Cristina, e também ao doutor Rui Santos por ter estado presente, e foi um gosto mesmo muito grande partilhar aqui convosco a minha visão de liderança atualmente. Muito obrigada.